de novo, eu fiz uma perguntinha, fiz um ponto, você me viu toda hora também. Eu vou ler, viu? Porque ela é grande. Bom, a gente sabe que o percurso da geografia está entrelaçado com a noção de paisagem, que adquiriu diversas visadas ao longo do tempo, quase sempre atrelado a um determinado olhar ou mirada. A geografia humanista tem outras propostas para o conceito e você produziu um texto lindo em que sugere que a paisagem é o primeiro encontro com o mundo. Isso bem, esse menino me indicou. Ela viria, então, antes do lugar, criado a partir de ressignificações. A minha dúvida é se, ao lugarizar, se eu perco a paisagem. E eu preciso, gente, entender isso no meu TCC. Bem, Mas eu vou voltar, não tem texto sobre isso. então quer dizer que você vai responder isso no seu TCC? Não, eu preciso entender se bem o que eu penso. Pode seguir, né? Eu estou me lembrando aqui de uma mesa que nós fizemos em Ilhéus e que era sobre território e lugar. E aí estávamos Werther, Nécio e eu. E aí o Werther escreveu um texto, fez uma fala que o lugar vem primeiro, depois o território. E a minha era que o território vem primeiro, depois o lugar. Né? Eu não sei por que a gente tem essa mania de pensar no ovo ou na galinha, na verdade. Né? Mas a pergunta não tem nada a ver com o território, mas com o lugar e paisagem. É claro que essa eu não vou responder diretamente, porque você tem que resolver isso no seu TCC. Não, gente, não pode, né? Não pode. Eu quero que escreva um texto respondendo o meu texto. Nossa, maravilhoso. Muito perfeito. Ela achou que hoje ela ia resolver. Você vai piorar. Você tem perguntas para se eu responder ou não? Assim, mas mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar. O problema é, paisagem tem apenas uma acepção. Nossa, não tem É isso. Se você me responder sim, só tem uma acepção, aí você vai ter que enfrentar esse problema na formulação da pergunta que você me colocou. Aí você vai ter que dizer, perde ou continua. Aquela primeira. Se você me disser que não, aí você vai ter que dizer, bom, então a paisagem muda como as acepções de paisagem se relacionam, qual a natureza dessa relação e por quê, e aí você vai ter que responder também, se aquela primeira continua, se ela é substituída pelas outras, se elas passam a conviver, etc, etc. Porque todas as essências geográficas, nós temos essa tendência que é do pensamento moderno, de trabalhar no binário. É ou não é? Então a gente quer separar bonitinho. Lugar, paisagem, território, não é? Ou fazer o escalar, né? Então, e a gente quer colocar tudo muito equilibradinho, muito bonitinho em cada coisa. Só que, se você olha para os vários esforços que os geógrafos tentaram fazer, e os não geógrafos também, de estabelecer relação entre esses conceitos, essas ideias, não raro eles constituíram, eu brinco, eu falo que é como se fossem super conceitos. Porque a pessoa começa a investir tanto em um, que quando ela vê, ela está reduzindo todos os outros àquele. Isso aconteceu com paisagem, aconteceu com espaço, com lugar, com território, com região. E aí tudo se explica pela região, ou tudo se explica pelo território, tudo se explica pelo espaço. E fatalmente, quando você pega, se você olhar epistemologicamente essas abordagens, o que aconteceu ao longo da história várias vezes, você vai ver que para dar tanta força a um, a acepção dele dos outros é reduzida, é mais limitada. Ele tem que meio que colocar. Eu acho que o equívoco é pensar que eles estão disputando, quer dizer, que eles não estão sobrepostos. E fenomenologicamente
fenomenologicamente, já que você está falando do texto que fala de fenomenologia, fenomenologicamente falando, se esses conceitos são essências, significa que todos eles expressam o modo de ser geográfico, ou seja, o modo de ser do mundo. Então, eu não posso tirar nenhum. Pronto, aí agora eu quero ver quando que vai ter tendência? Fevereiro? Tá bom. Depois ou antes do carnaval? Não sei ainda. Depois de hoje tem que pensar. Ele só ri. Tá certo. Vai lá, Thiago. Vai lá, Boa noite. Então, pensando nessa ideia da paisagem como... meu nome é Thiago. Pensando nessa ideia da paisagem como encontro originário com o mundo, como então a gente consegue ter uma perda da paisagem, e por que este encontro originário com o mundo não é simplesmente o mundo? E paisagem não seria, então, uma adjetivação do mundo? Pensando nessa, principalmente deste seu texto, como fenomenologia da paisagem. Bem, faz de novo para mim, por favor. São duas perguntas. Sim. Tá, a primeira. Se paisagem é encontro originário, quando ela se perde? E por que este encontro originário com o mundo não é simplesmente o mundo? Na verdade, são três. Mas, de onde você está tirando se perde? Da minha cabeça. Até se eu disser que não se perde, resolvido. Isso. Ô, Thiago, pode que você responde, porque senão E a outra, né? Quer que pergunte de novo? Não, tá, vamos ver. Olha, eu acho que vocês dois estão pensando no originário como ordem cronológica. Originário não é ordem cronológica, não é o que acontece primeiro. Né? Então saiu da barriga da mãe, encontro originário com o mundo. Não é isso. Né? O encontro originário, pensando sobretudo com Heidegger, ele tem relação com o processo de desvelamento e de constituição do ser. Então não é assim, olha, a lembrança mais antiga que você tiver de Diamantina, a primeira vez que você chegou aqui, aquilo é a primeira vez, então. Tanto é que todo o processo fenomenológico, esse esforço aí de, tanto do Russell, né, de suspensão, quanto do Heidegger, de desvelamento, criação da abertura, clareira, é entendendo que eu posso ter 90 anos e nunca ter tido uma experiência de desvelamento. Então, originário não quer dizer primeiro, cronológico. Né? Primeiro no desvelar. Isso, na Constituição. Exato. E que isso pode vir à tona depois, antes, enfim. Tem a ver com o processo de apropriação de apropriação da história do ser. Né? Isso falando com Heidegger. Então, como é que eu perco? Aí a pergunta que eu teria que fazer para vocês é: como é que eu perco algo originário? Né? Eu perco algo originário? Oi? não. Então, eu não sei se a gente perde algo originário. Né? É vocês que vão pensar se a gente perde algo originário. Ele pode ficar, ele se vela novamente, ele se oculta, etc. Mas, né? É que vocês estão pensando um pouco em sucessão. Aquela primeira percepção, aquela primeira apreensão, aí, né? Que não é muito importante. A gente, pelo menos a última discussão foi assim. Foi literalmente a questão do binário. Quando que a ideia da escala, quando um acaba, quando que começa o outro. Mas, Então, se um se perde no outro. Esse é o problema. Quando que acaba e quando que termina. Então, Diamantina é lugar ou é paisagem? Não, responde.
É isso. É paisagem. A geometria também na região? Não é território? Os dois, os 4, os 5, é tudo, né? Só que eu dizer e pensar com região, ou a manifestação de ver com região, é diferente. Manifesta aspectos desse fenômeno. Que manifesta outro se for lugar, como território, como paisagem. Mas ela é tudo. Não está separada assim. Porque justamente nós não estamos nem no binário, nem no dicotômico. Então, não é pensar isso ou aquilo, é isso e. É aquela não é uma cidade funcional econômica? Claro que é. Não é a questão geomorfológica? É também. Então não é a gente tirar uma coisa para reafirmar a outra. Isso é tipicamente moderno, né? Eu vou dar um luxo de gritar aqui. E a escala? A escala não ajudaria? Para poder estabelecer a relação entre as essências? Então, é que a escala, pelo menos a minha forma de entender, ela também não é constituinte em si do fenômeno, mas ela está mais numa estratégia de apreensão ou de cognição dele, né? Então, por exemplo, é difícil a gente falar que lugar e região tem escalas pré-definidas. Não, eu acho que tem, mas eu acho que na relação, acaba que... Então, na relação tem uma... isso pode se definir. Para mim, o fenômeno tem escala também. Ah, tá bom. Então, aí... Isso. Aí não... Mas vamos partir do pressuposto anterior, que o fenômeno não tem a escala. Aí a gente pode observar relações escalares aqui ou ali, mas que, se você olha por outro ângulo, elas podem se inverter também. Elas não estão pré-estabelecidas necessariamente de pronto. Né? Porque é que a escala também é um negócio super interessante, né? Porque ela tem dimensão hierárquica, epistemológica, metodológica, de grandeza, né? De pensamento, política, né? Então a escala pode ser forjada. Quer dizer, eu constituo uma escala de atuação. Então, quando a gente olha por alguma dessas concepções de escala, dá para a gente definir uma hierarquia claramente. Né? Agora, quando a gente pensa em termos, que é o que eles, acho que eles estão colocando, do sentido do próprio fenômeno, ou seja, da essência do que seria um lugar, da essência do que seria etc, etc, defini-lo como parte da essência, já a escala definida, aí eu acho que a gente fugiria, né? Quer dizer, eu teria que enclausurá-lo em uma forma de manifestação escalar, sendo que ele pode se manifestar em outras escalas também. Sobretudo que, fenomenologicamente falando, a gente está pensando em termos de manifestação, né? E não, quando eu falo essência, a gente não está querendo dizer, olha, sabe a montanha solitária, a pedra de Arkham? Não estamos falando da pedra fundamental que funda a montanha. A gente está falando de essência, nós estamos falando de manifestação. E por isso ela é movente, ela é viva, e não pré-estabelecida e fixada. Resolveram o PCC não. Agora não vai ter PCC não. Ela vai tentar desconstruir. Vamos lá de novo. Pensando em situações extremas, como o desastre de Mariana, mas também em situações cotidianas, como mudanças, esquecimento, indiferença com lugares passados, é possível um lugar morrer? Ou seja, é possível um ex-lugar? Isso é o seu segundo capítulo? Primeiro é sobre a paisagem, o segundo capítulo é sobre... Tá bom. Ex-lugar. Não, então, ex-lugar... Eu que buguei. Excelente pergunta. Não tem uma resposta. Você está fazendo as perguntas mais difíceis. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é que a gente precisaria, para poder
circunscrever isso, circunscrever o que você está querendo dizer com morte do lugar, né? E ex-lugar. Eu tenho dificuldade com expressões que tentam negar mantendo a primeira. Então, quando eu falo ex-lugar, assim como quando eu falo não lugar, eu e o Mark Alger não nos damos bem nesse livro. Né? Então, eu já podia Já podia emendar essa então, né? Qual é a sua opinião sobre o não lugar do Algir? Como ele é diferente do lugar sem lugaridade do Elfo? Que eu fui ler esse livro. O não lugar? Foi uma briga. Olha, eu acho que todas essas expressões que mantêm aquilo que ele quer negar, elas são... Bom, primeiro que em português isso é muito complicado, né? Porque na verdade nós estamos mantendo, sobretudo no lugar. Você fala não lugar, você está lugarizando. Você só está querendo marcar um sentimento avesso. Por isso eu também não gosto muito, que uma forma que tem traduções também do placelessness, do Ralph, como deslugar. Eu também acho que ela mantém, quer dizer, ela diz, olha, é um lugar e ele perde. Né? O que até não é uma tradução ruim, entendeu? Não estou dizendo que é uma tradução ruim, porque de fato placelessness é um processo de perda do sentido de lugaridade. Então deslugar remete a isso. Eu acho muito melhor que no lugar, por exemplo, que absolutamente para mim não tem nada a ver com placelessness. Né? Agora, ex-lugar, né, quer dizer, perdeu o título, né? Vocês estão... É o ex-marido, né? O ex-namorado. Né? Pois é, sempre me disseram que não existe ex-sogra. Né? Não me pergunte o fundamento disso. Tá? Mas o ex, eu acho que mantém a vinculação. Quem é que quer ficar falando do ex? Ou da ex? Se é verdadeiramente ex, você nem fala mais, não é isso? E quando você nomeia assim, você está mantendo a referencialidade àquela relação que existiu. E eu acho isso... Não é que isso é problemático, é que isso, para mim, diz que esse lugar existe. Mas aí você vai ter que discutir, Diana, lá no seu segundo capítulo, que é existir. Porque o que significa dizer que um lugar existe? Acho que não vai ser fevereiro. Percebe? O que significa dizer que ele existe? Porque para você dizer que ele não é mais, é porque você tem uma concepção de existência. Que para ser é preciso disso. E quando você diz não é mais, ou é ex-lugar, ou é deslugar, você está assumindo que aquilo que era constituinte do que você constitui o lugar não tem mais. E aí você teria que, para fazer essa frase, retirar a memória da história, da conversa. Quer dizer, você teria que dizer assim, memória não constitui lugares. Percebe? Você teria que dizer, porque se, por ele, falando de Mariana, como lá... Mas Mariana ainda tem os escombros, ainda tem as ruínas, né? Sei lá, vamos falar de... Eu pensei em Atlântida, mas aí vamos dizer que não se sabe se existiu mesmo ou não. Pompeia, mas Pompeia também está lá os resquícios. De que lugar nós falamos que não existiu, que existiu, que a gente não tem referência, ruínas para indicar? Um lugar que ninguém se lembra e que não há nenhum resquício. A cidade de barragem de hidrelétrica. Isso, mas ela está no mapa, eu sei dizer exatamente onde ela está. E se eu baixar a água, está lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então assim, todos os lugares, desde o Paleolítico, que a gente consegue mapear e dizer esse lugar é um lugar desde o Paleolítico, como Stonehenge, ele tem ruína, tem o sítio. Todos os lugares que eu não tenho ruína e sítio, eu digo que não existe. Tipo Atlântida. Porque a gente não acha ruína, muitas pessoas dizem que não existe. Mas outros vão dizer, bom, mas se tem a nomeação de Atlântida na literatura, ele existe.
Você entende? Você teria que discutir isso, o que é existir um lugar. Porque se você coloca na materialidade a existência dele, ao desaparecer completamente a materialidade, esse caso não, mas, por exemplo, sei lá, gente, intervenções urbanas. Né? São Paulo, quantas coisas sumiram de São Paulo? Nossa, os rios, por exemplo. Os rios, por exemplo, quer dizer, aquilo lá é o Tietê ou aquilo lá é a Calha? O ônibus esgoto. Isso, e deve ter, né? Que eu não conheço, mas sei lá, um prédio X, um prédio específico, um quarteirão Os casarões específico. da Paulista, por exemplo. Isso, os casarões da Paulista, toda a área lá do Rio de Janeiro que foi derrubada para fazer a Getúlio Vargas, enfim. Quer dizer, isso a gente consegue dizer, olha, não existe mais. Hã? Então, não, eu digo, a gente consegue dizer, fisicamente não existe mais. E aí você vai dizer que lá agora é outro lugar, você vai pensar que pela memória aqueles lugares continuam existindo ou não. Depende dessa resposta para você poder responder o que você quer. E aí, gente, dependendo do caminho que você for, você vai dizer que existe o que não existe. Mas aí você vai ter que discutir se a memória constitui, se a representação constitui, se a nomeação constitui, ou se precisa ter materialidade atual ou precisa materialidade. Você está entendendo? E aí entram as relações ou não? Como? Entram as relações ou não? Com toda certeza. Então, Sempre. analisar as relações. Com toda certeza. Porque até para a gente formular todas essas frases que a gente fez, esses exemplos, na verdade nós não estamos falando simplesmente de um sítio colocado. Tudo no trabalho. Porque não é como eu chegar, sair daqui andando pelo campus e achar um afloramento aqui e falar, ó, isso daqui é Stonehenge. Não é isso. A gente está cheio de afloramento aqui. Mas eu, por exemplo, né, que não conheço a região, olho para essas vertentes e eu não vejo lugares. Tem as vertentes, mas eu não consigo. Muitas pessoas aqui provavelmente conseguem. Olha, não estou falando de Picuí também, não, que isso até eu, tá? Eu estou falando de andar por essa serra aqui e conhecer caminho, conhecer árvore, conhecer o que aqui para mim é algo que não tem diferenciação, provavelmente para as pessoas tem. Então, sempre, com toda certeza. Boa noite, professor. Meu nome é Anderson. Boa noite. Voltando à questão da paisagem, professor, a paisagem se manifesta a partir do ser lançado no mundo, ou seja, a partir da percepção da pessoa. Então, dentro de um lugar, pode haver várias paisagens? Isso que você acha? Obrigado pela pergunta, Anderson. Eu não vou responder, tá, Diana? Olha, eu acho, quando fala essa expressão do ser lançado no mundo, ela não se refere apenas à dimensão da percepção. Acho que ela se refere a esse conjunto mais amplo do que significa a existência. Até a tradução que o Fausto Castilho fez do Heidegger é mais interessante, é ser em o mundo. Porque assim, no português, o no parece que a gente está lá. Né? E a expressão quer justamente expressar que eu sou no, quer dizer, imerso. Eu não sou fora, eu não sou antes e nem sou depois. É imediato. Né? Isso para dizer que não é só percepção. Então, quer dizer, quando está usando essa expressão, está se referindo à própria maneira de ser estar no mundo. E aí você fez a segunda parte, se... Dentro de um lugar pode haver várias, pode haver então várias paisagens. Pela resposta que eu dei para ela antes, o que você acha? Sim. Concordo, né? Sim, porque eu só tiraria o dentro. Porque o dentro nos remete a uma caixa dentro da outra. E
Porque veja, qual que é a grande intuição desse texto? Eu não vou dizer nem afirmação, é intuição. A grande intuição desse texto, que vocês estão mencionando de paisagem, é que a paisagem, isso vem lá do Michel Serres, que a paisagem é inominável. E que todo o nosso esforço de nomeá-la, ou seja, descrevê-la, caracterizá-la, faz com que a paisagem nos escape. Por quê? Porque a paisagem está no campo do sentir para o Serres. E eu acho isso muito interessante, porque eu posso pedir aqui para o Douglas, descreva para nós a paisagem do espinhaço. Ele vai começar a enumerar várias coisas. Que notem, não está aqui diante dele. Aqui, no quadro que a gente aprende da paisagem lá da pintura. O quadro, gente, a ideia de paisagem em relação a quadro é a seleção de aspectos. Não é um ponto de vista no sentido físico. É um ponto de vista no sentido de onde eu estou olhando e o que eu estou querendo mostrar. Quando eu começo a descrever a paisagem, eu começo a enumerar. Posso descrever muito bem, a gente descreve. Mas o que eu acho mais curioso não é isso. O que eu acho mais potente é por que quando eu chego entre as paisagens, eu sinto que eu estou no cerrado. Será que é porque eu estudei biogeografia e sei caracterizar a vegetação que está lá? Quando a gente entra em São Paulo, não é? No estado de São Paulo, a gente sabe que está no estado de São Paulo. Você sabe que está lá. Aí se eu pedir para o Humberto vai descrever. Ele vai falar, não, porque eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo... Só que ele sabe que está em São Paulo antes dele me dizer tudo isso. Que ele sente. E a gente sente muito mais coisas do que a gente vê. A luminosidade, por exemplo. Luminosidade, gente. Ande por esse país. O que é a luminosidade quando você chega no Cerrado? Chega no Planalto Central, Brasília, Goiânia, aquela região. A luminosidade, vá para o Nordeste, é outra luz. O sul do país é outra luz. O clima, você olha para a temperatura, a mesma temperatura, não é. A gente não sente a mesma coisa. A temperatura está igualzinha, mas a gente não sente. E aí tem uma série de coisas. Cheiro, o vento, a luminosidade, o odor. Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está sentindo, que a gente sabe que não está em um lugar, que está em outro. É nesse campo que esse texto que eu acho que a paisagem entra. E por isso que ela vem antes dessa nomeação toda. Que a gente faz e é ótimo, serve para muita coisa. Mas percebem? É nesse sentido que está sugerindo que a paisagem tem a ver com essa maneira de ser em um mundo. Agora uma pergunta, Anderson, você inverteria a sua pergunta? Na paisagem há vários lugares? São poucos. Você peça um pouco que a Ana Paula vai fazer pergunta e você responde.